Elias, o profeta de Deus, viveu em uma época de profunda apostasia em Israel, um tempo de trevas espirituais que clamava por uma intervenção divina. O reino estava sob o comando do rei Acabe, conhecido como um dos mais perversos que já governaram Israel. Junto com sua esposa, Jezabel, uma devota dos deuses pagãos, Acabe desviou o coração do povo do Senhor, promovendo a adoração a Baal e levando a nação a um estado de depravação moral e espiritual. Foi nesse cenário sombrio que Elias, um homem comum da região de Tisbé, surgiu com uma missão extraordinária. Desde o princípio, Elias se destacou por sua ousadia inabalável. Quando Deus lhe deu a tarefa de confrontar Acabe, Elias, sozinho e sem apoio, apresentou-se diante do rei para entregar uma mensagem de julgamento. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo: não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. Esta foi a primeira vez que Elias demonstrou sua conexão direta com Deus e sua total obediência à voz divina, independentemente das circunstâncias ou do perigo pessoal. Após declarar a seca, Elias fugiu para o deserto conforme a orientação de Deus, onde foi miraculosamente sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Este período de isolamento não foi apenas um tempo de proteção, mas também um momento em que Elias experimentou a fidelidade de Deus em meio à adversidade. Mesmo enquanto o povo de Israel sofria com a seca devastadora, o profeta foi nutrido e preservado, um sinal de que aqueles que confiam no Senhor nunca são abandonados. Com o tempo, o riacho onde Elias bebia secou e Deus o enviou para Sarepta, uma cidade fora de Israel, onde ele encontrou uma viúva empobrecida. Apesar de suas circunstâncias desesperadoras, Elias pediu que ela usasse os últimos restos de sua comida para lhe dar um pedaço de pão. A viúva, em obediência, atendeu ao pedido e, em troca, o Senhor realizou um milagre. A farinha e o azeite da viúva nunca se esgotaram durante todo o tempo da seca. Este ato de obediência radical, tanto da viúva quanto de Elias, demonstrou o poder de Deus para prover de maneira sobrenatural, mesmo nas situações mais impossíveis. No entanto, a vida de Elias não se limitou a milagres de provisão. Em um dos momentos mais dramáticos de sua jornada, ele foi convocado a confrontar diretamente a adoração de Baal no Monte Carmelo. Acabe, incentivado por Jezabel, havia promovido Baal como o deus da fertilidade e das tempestades, levando o povo de Israel a acreditar que ele tinha o controle sobre a chuva e a colheita. Elias, guiado por Deus, desafiou os 450 profetas de Baal para uma competição espiritual. Ambos ofereciam sacrifícios e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Senhor. Durante horas, os profetas de Baal clamaram e cortaram seus próprios corpos, tentando invocar seu Deus, mas não houve resposta. Elias, por sua vez, se aproximou do altar do Senhor, restaurou-o e, para aumentar o desafio, encharcou o sacrifício e o altar com água 3 vezes, até que tudo estivesse completamente saturado. Então ele orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem. 1 Reis 18:36. Imediatamente o fogo de Deus desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras, a água e até o pó ao redor. O povo, ao presenciar tal demonstração de poder, caiu prostrado, exclamando: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18:39. Esta vitória no Monte Carmelo foi um divisor de águas para Elias, reafirmando a soberania de Deus sobre todos os falsos deuses e restaurando, ainda que temporariamente, o coração do povo a seu verdadeiro Senhor. No entanto, a história de Elias não é apenas de triunfos.
Após essa grande vitória, Jezabel, enfurecida pela morte de seus profetas de Baal, jurou matar Elias. O profeta, antes corajoso, fugiu com medo, atravessando o deserto, o deserto, até se esconder no Monte Horeb, o mesmo lugar onde Moisés havia encontrado Deus séculos antes. Ali, exausto e desanimado, Elias pediu a morte, sentindo-se o único fiel restante em Israel. Mas Deus, em sua misericórdia, não o abandonou. Primeiro, enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Depois, falou com ele de uma maneira inesperada. Enquanto Elias esperava uma manifestação grandiosa de Deus, talvez através de um terremoto ou fogo, o Senhor se revelou em um suave sussurro. Neste momento de intimidade e quietude, Elias foi lembrado de que Deus não depende de grandes espetáculos para agir. Ele trabalha de maneiras silenciosas e muitas vezes imperceptíveis, mas poderosas. Deus, então, deu a Elias uma nova missão: ungir novos reis e preparar seu sucessor, Eliseu. Este ato de unção indicava que o ministério de Elias estava longe de terminar e que Deus ainda tinha planos para ele, mesmo após sua aparente derrota e desânimo. A vida de Elias terminou de maneira extraordinária, refletindo o caráter singular de seu ministério. Ao contrário da maioria dos homens, Elias não experimentou a morte. Em vez disso, enquanto caminhava com Eliseu, uma carruagem de fogo apareceu, e ele foi arrebatado ao céu em um redemoinho. Este final espetacular simboliza sua profunda conexão com Deus, tornando-o uma das figuras mais reverenciadas da fé judaica e cristã. Elias foi, sem dúvida, um homem de Deus, corajoso, fiel e zeloso pelo Senhor. Sua vida é uma lembrança poderosa de que aqueles que permanecem firmes em sua fé, independentemente dos desafios, podem mover montanhas e transformar nações. Mesmo em momentos de desespero, Elias foi sustentado por um Deus que nunca o abandonou. Sua história inspira todos os que enfrentam lutas, demonstrando que a verdadeira força vem da confiança inabalável no Senhor, que sempre age em favor de seus servos, seja através de milagres grandiosos ou de suaves sussurros na escuridão.